Bom dia, boa tarde, boa noite, terceiro ano. Estou gravando mais uma correção da última atividade que foi passada para vocês, referente à equação geral da circunferência. Ok? Então, foi proposto para vocês a página 184, as questões 11 e 12, que na verdade elas querem que o aluno tenha a ideia de como ele pode partir da equação geral, determinar o centro e o raio da circunferência. Porque quando a gente tem a reduzida, isso fica bem mais simples, né? Então, existem dois métodos, que são o método da comparação e o método da redução. Porém, eu só passei o método da comparação para vocês e pedi até na plataforma, na atividade que eu deixei, que vocês usassem os dois métodos, que vocês usassem apenas o método da comparação nas duas questões, questão 11 e questão 12. Então, o método da comparação, ele consiste em pegar a equação de uma determinada circunferência e igualar com a fórmula da equação geral. E sair comparando os termos de cada equação. Por isso, ele é chamado de método da comparação. E aí, a gente tem o item A, que nós temos a seguinte equação: x ao quadrado mais y ao quadrado menos 10x menos 2y mais 17 igual a zero. Só pelo desenvolvimento, pela quantidade de termos, a gente já sabe que não é uma equação reduzida, e sim uma equação geral. Então, como partir dessa equação geral e determinar as coordenadas do centro e o valor do raio dessa circunferência. Então, o método da comparação, ele pega a equação da circunferência que foi dada e iguala a fórmula da equação geral, que é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado. Então, é uma equação grande, a equação escrita na forma geral. Então, daí ela tem vários termos. Então, a gente vai comparando termo a termo. Quando você tem a prática, você faz isso rapidinho, porque você faz esse reconhecimento fácil. Então, vamos lá. X ao quadrado mais y ao quadrado, nós temos em ambas as equações. Toda equação da circunferência tem que ter o x ao quadrado mais o y ao quadrado. Então, esses termos não nos interessam. Então, eu vou partir para o terceiro termo da equação, menos 10x. Esse termo, ele tem a terminação x. Então, eu vou igualar a menos 2a, que também termina em x, menos 2ax. Então, se eu tenho menos 2ax igual a menos 10x, eu tenho todos os dois termos terminados em x. Então, o x também é eliminado. Então, vai sobrar o quê? Menos 2a igual a menos 10. Se eu tenho uma equação onde os dois termos, os dois membros da equação são negativos, ela com certeza vai ficar positiva. Então, menos 2a igual a menos 10 nos resulta a igual a 5, né? Porque qual é o número que multiplica 2 que dá 10? É exatamente o 5. A mesma coisa eu vou fazer com o terceiro termo, com o quarto termo da equação, que é menos 2y. Eu vou comparar com menos 2by, exatamente por conta da terminação, são termos semelhantes. Então, menos 2by é igual a menos 2y. Também retiro esse y, porque não vai fazer diferença nenhuma. Conclusão, menos 2b igual a menos 2, cancela esses negativos, b é igual a 1, já que 2 dividido por 2 é 1. Então, nós encontramos A e B, que são exatamente as coordenadas do centro C, que é 5 e 1, já tem o centro. A última expressão da equação geral é A ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado. Então, essa expressãozinha eu igualo ao último número que não tem incógnita nenhuma, que é como se fosse o termo independente da equação. Então, A ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado é igual a 17. Como eu já sei quanto é o A, quanto é o 1, apenas substituo. O A sendo 5, A ao quadrado 25. O B sendo 1,
b ao quadrado, 1 ao quadrado também é 1. 25 mais 1, 26. 26 positivo passa para o segundo membro negativo, 17 menos 26 menos 9. Como a equação tem ambos os membros negativos, a gente elimina esses negativos, resulta em r ao quadrado igual a 9, ou seja, raiz quadrada de 9 é 3. Então, o raio dessa circunferência é 3. Centro 5 e 1 e raio 3. A mesma coisa a gente vai fazer com o item B. Para facilitar a visualização de vocês, eu igualei os termos, né, com cores, peguei os termos semelhantes e coloquei cores iguais. Então, menos 8x, menos 2ax, mais 6y, menos 2by. 19, A2 mais B2 menos R2. Então, é só igualar esses termos que você vai ter a mesma coisa. Menos 2A igual a menos 8, A igual a 4. Menos 2B igual a 6, B é menos 3, né? Porque observe que um dos membros apenas é negativo, o outro é positivo. Por isso que o resultado é negativo. E A2 mais B2 menos R2 igual a 19, não é isso? Então, r ao quadrado menos r ao quadrado é igual a 19 menos 25. Por que 19 menos 25? Porque a gente foi substituindo o a e o b e resultou, né? A, que é 4 ao quadrado, 16. B, que é menos 3 ao quadrado, 9. 16 mais 9, 25. 19 menos 25, menos 6, não é isso? Então, r ao quadrado vai ser igual a 6. Raiz quadrada de 6 não é exata, portanto, o r fica dentro da raiz. O raio de uma circunferência ele pode ser um número irracional, tranquilamente. Então, nesse caso, r é igual a raiz quadrada de 6. O item C é a mesma coisa, tá? Fomos comparando os termos semelhantes, colocando da mesma cor. Observem o seguinte, no item C, não temos o termo que tem o y, então nesse caso ele é 0, portanto o b é 0, né? Mas isso não muda muita coisa. Substitui da mesma forma e achamos tanto as coordenadas do centro, 7 e 0, como as coordenadas do raio, como o valor do raio, que é raiz de 5, tá ok? Então, esses foram os itens A, B e C. Item D e E, a mesma coisa, tá, pessoal? Com uma observação, o item D, ele não possui nem os termos semelhantes ao menos 2ax, nem ao menos 2by. Quando ele não possui, a gente chama de 0, né? Então, portanto, menos 2ax igual a 0, obviamente o a vai ser 0, menos 2by igual a 0, menos 2b igual a 0, obviamente o b também vai ser 0. Então, a gente pega a última expressão, a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado, e iguala ao menos 3, que é sempre o termo independente. A ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a menos 3. A ao quadrado 0, b ao quadrado 0, menos r ao quadrado igual a menos 3. A equação tem ambos os membros negativos, fica tudo positivo. Raiz quadrada de 3, o 3 fica dentro da raiz porque não é exata, né? É uma raiz irracional. Deixa assim. E o item E é o item que eu considero mais diferente, além do D, né? Que também não tinha os termos x e y, mas essa equação ela se apresenta com o x ao quadrado mais o y ao quadrado sem o coeficiente 1, com um coeficiente diferente de 1. Isso torna a equação diferente da equação geral, porque quando você vai comparar, é preciso que os termos sejam exatamente iguais. Então, como aí eu tenho 5x ao quadrado e 5y ao quadrado, o que é que me leva a fazer? A fazer uma divisão, né? Simplificar essa equação, encontrar uma equação equivalente. Como é que eu faço isso? Dividindo todos os termos dessa equação pelo número 5. Mas por que pelo número 5? Podia ser por qualquer outro.
Poderia, em outra equação. Nessa, não. Nessa, você tem que dividir por 5, exatamente porque, ao dividir todos os termos da equação por 5, você vai fazer com que os coeficientes do x ao quadrado e do y ao quadrado sejam iguais a 1. É o que você precisa, né? Que o x ao quadrado mais o y ao quadrado tenha coeficientes iguais a 1. Então, nesse caso, você vai dividir toda a equação, dividindo 5x ao quadrado por 5, obtém x ao quadrado, 5y ao quadrado por 5, obtém y ao quadrado, menos 10x dividido por 5, menos 2x, mais 10y dividido por 5, 2y, e menos 10 dividido por 5, menos 2. Igual a equação, a fórmula da equação geral. Também aí nós temos as cores dos termos semelhantes, só fazer, né, igualar os termos, achar o A, o B e o R. E a gente tem aí que o centro é 1 e menos 1 e o R é igual a 2. A 12ª questão também é usar o método da comparação. Não tem muito o que fazer, tá? O método da redução é um método mais complicado. Então, dá para você resolver qualquer equação da forma geral usando esse método da comparação. A mesma coisa aí na questão no item A, tá? Eu igualei aí os termos semelhantes, peguei a mesma cor para facilitar. Achamos o A 3, o B igual a 1 e o R igual a 6. Lembrando, a última expressão, A2 mais B2 menos R2, você iguala ao número que está sozinho, sem incógnita, né? Que a gente chama o termo independente da equação, que é o menos 26. Aí, no caso, achamos que o R é 6, centro, né, da circunferência, coordenadas 3 e 1, e R 6. E a gente tem outras equações que eu não resolvi o item B. Se não me engano, é o B, só um pouquinho aqui, deixa eu parar para ver se é realmente o B. Não consigo voltar, mas se não for o B, não tem problema, tá? É da 12ª questão, não resolvi todas. O item seguinte, ele também é uma equação onde os coeficientes do x ao quadrado e do y ao quadrado, eles são diferentes de 1. Então, nesse caso aí da equação, eles são iguais a 9. Então, eu tenho que fazer com que eles sejam iguais a 1. Eu só posso fazer o 1 aparecer aí quando eu divido toda a equação pelo número 9. Então, isso acontece, 9 dividido por 9 dá 1, 9 dividido por 9 dá 1, porém, 6 dividido por 9 não é 1. E nem é um número inteiro, vai ficar na forma de fração, menos 6 nonos. 9 dividido por 9 dá 1, o coeficiente do y é 1, e 1 dividido por 9 é 1 nono. Igualando essa equação com a equação geral, menos 2a igual a menos 6 nonos, eliminamos os negativos. Se eu jogar o 9 para onde está o 2, ele vai multiplicar, porque num membro ele está dividindo, para o outro ele passa multiplicando. Então, 9 vezes 2, 18. Menos 18a ou 18a igual a 6. A igual a 6 sobre 18, simplificando a equação, A igual a 1/3. A mesma coisa a gente faz com B. Menos 2B é igual a menos 1. B é igual a 1/2. E a última expressão, A ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado igual a 1 nono. Então, toda essa equação, essa expressão A2 mais B2 menos R ao quadrado igual a 1 nono. Já sabemos quanto é o A e quanto é o B, substituímos, elevamos ao quadrado. Então, resultou em 1 nono mais 1/4 menos R ao quadrado igual a 1 nono. Foi destacado em vermelho aí 1 nono, porque na equação, em todos os membros, eu tenho 1 nono, né? Então, se ele está igual nos dois membros, a gente elimina, né? Primeiro membro e o segundo membro elimina 1 nono. Resulta em que R ao quadrado igual a 1/4, R é igual a 1/2. Resultado, centro dessa circunferência 1/3 e 1/2 e raio 1/2. Eu espero ter ajudado e até a próxima correção. Um abraço para todos.